Olha, em 2011 foi criada a ADIP, que é a Associação dos Diabéticos do Piauí. E essa associação ela foi criada por uma mãe muito determinada que decidiu transformar essa dor numa missão para beneficiar outras famílias. Vamos acompanhar a história da Jeane Melo e do Enzo. Eu levei um susto muito grande quando meu filho tinha apenas 9 meses de vida. Eu, tão encantada com a maternidade, vendo o lado mais lúdico desse momento tão especial, jamais pude imaginar que meu filho poderia ter diabetes. E aos 9 meses ele apresentou alguns sintomas, bebia muita água, fazia xixi de forma exagerada, começou a ficar muito letárgico, a vomitar bastante. Levei a um atendimento de urgência e ele, por 24 horas, entre idas e vindas à clínica, ele sempre era diagnosticado como se tivesse uma simples virose, recebeu soro glicosado. Enfim, a situação foi se agravando até que 24 horas depois uma outra profissional fez uma avaliação e viu que Enzo estava com um nível de acidez no sangue compatível com um adulto. Era um paciente gravíssimo, foi logo para a UTI, recebemos logo o diagnóstico de diabetes e eu fiquei muito perdida, muito angustiada. Foi um pior momento da minha vida. Depois desse momento muito difícil do diagnóstico, entender o manejo do diabetes também foi muito complicado, porque é uma condição que envolve muitas variáveis. E Enzo era um bebê que não conversava, não podia dizer que estava sentindo uma hipoglicemia, que estava sentindo um mal-estar. E assim nós fomos aos poucos conhecendo o manejo, que tem muitas variáveis. O diabetes envolve muitos mitos e verdades. Eu lembro que na minha ignorância inicial, por não ter nenhum entendimento sobre o diabetes, a primeira pergunta que eu fiz à médica do Enzo, lá no hospital, na UTI, foi se Enzo ia viver muito. Depois eu fui entendendo, porque a informação é libertadora, eu entendi que com um controle adequado, Enzo viveria muito e viveria bem. E 16 anos já se passaram e Enzo realmente vive bem. É uma patologia que custa muito para a família. Isso porque para você dar o mínimo de conforto e fazer a coisa certa, você gasta muito. Então eu entendi que era importante que existisse uma associação em nosso estado para dar vez e voz às pessoas com diabetes, às famílias. E nós temos a Associação dos Diabéticos do Piauí, a ADIP. Temos várias leis aprovadas, nós buscamos políticas públicas eficientes, buscamos fazer uma acolhida muito especial às famílias e às pessoas que têm o diagnóstico. Isso porque muitas pessoas recebem o diagnóstico de diabetes como se recebesse uma sentença de morte. Aos poucos que elas conseguem ver que podem viver bem e serem felizes e serem produtivas. A Associação dos Diabéticos do Piauí, ela foi constituída, existe de fato de direito a partir de 2011. Em 2014, com muita luta, com muito suor, nós conquistamos a lei dos medicamentos, que garante o acesso a medicamentos da segunda linha de cuidado, medicamentos de alto custo para as pessoas com diabetes. É uma luta muito grande, porque apesar de existir a lei, existe um desabastecimento constante na farmácia do povo, na farmácia do governo, e a nossa luta é para que as pessoas tenham acesso ao seu tratamento, que é um tratamento individualizado. Por isso é preciso cada vez mais ampliar o leque de opções. E tem uma lei muito especial para mim, que é a Lei Enzo, é a lei que institui o Dia Municipal de Combate ao Diabetes aqui em nossa capital, que é no dia do aniversário do meu filho, 1º de fevereiro. Então me honra muito ser mãe pâncreas. Eu sou uma mãe pâncreas leve, que levanta outras mães pâncreas, que levanta, que pensa na promoção da saúde de uma forma muito ampla. Eu não penso mais hoje só em diabetes, eu acho que todo mundo tem que ter acesso à melhor informação. E que bom que o Vida Saudável chegou para
fazer essa ponte tão especial. Então, essa é a minha história. Conheçam a ADIP, Associação dos Diabéticos do Piauí. Nós estamos no Instagram e estamos também no Facebook. Um grande abraço. Olha só que história linda. Olha, a gente está de braços abertos aqui, o Vida Saudável, para histórias como a da Giane e outras histórias também que são inspiradoras e para essas associações que lutam tanto, né? Porque eu acho que quando a gente vivencia uma situação como essa, doutor Wallace, acho que a mãe pâncreas, a Giane, ela representa muito bem isso, né? Essa força que as mães têm de fazer uma revolução e de fazer dessa dor um propósito de vida. Eu acho que esse é o propósito da Giane, né? Isso mesmo. E uma das grandes vitórias aqui com relação ao público diabético é graças à associação. A associação ela consegue realmente conversar bem com os entes públicos, conseguiu acrescentar alguns medicamentos que não existiam antes na rede do SUS para a disponibilidade do paciente com diabetes. Então, grandes vitórias graças à DIP. E há essa acolhida, né? Esse acolhimento também, porque a pessoa não se sente sozinha. Isso, fundamental. Fundamental esse acolhimento. Então, é um grupo muito bom, um grupo muito legal. Então, para quem tem diabetes, é fundamental. Bom, doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse dos sintomas, que a gente falou muito, mas assim, eu fiquei, gente, quais são os sintomas básicos para a pessoa que está em casa, ela possa identificar, ligar assim aquela luzinha vermelha em relação aos sintomas do diabetes, ou da diabetes, porque pode ser o diabetes e a diabetes. Isso. Então, quando vem essa parte mais glicemia muito aumentada, um estado mais catabólico, que a gente chama, então a pessoa começa a urinar bastante. Então, urinar bastante, beber muita água, muita fome e perder peso. Ficar atento a esses quatro sinais. Urina demais, bebe muita água, come demais e perde peso. É aquela pessoa que acorda à noite umas 4, 5 vezes para fazer xixi, bebe muita água, mais de 3 litros de água por dia e está perdendo peso. Então, isso daí tem que ficar atento para esses sinais, são os mais clássicos. Então, sinais clássicos do diabetes são esses daí. A gente tem mais pergunta dos telespectadores aí, produção? Se não tiver, eu tenho uma pergunta aqui, que é em relação à questão das mães. Eu vi no caso da Giane e também no caso da Aline, que foram pessoas que descobriram, né, a doença, a Giane do filho com 9 meses e a Aline, a mãe, descobriu quando ela tinha 2 anos. Um caso foi há 16 anos e o outro já há mais de 30 anos. É muito difícil ainda hoje, doutor Wallace, esse diagnóstico, principalmente nas crianças. Por exemplo, na Giane disseram que era virose com o filho dela, já o da Aline era uma pneumonia dupla. Existe essa dificuldade do diagnóstico até hoje? Existe, e tem um detalhe principal, né? Quando o diabetes fica muito alto, nesse caso do tipo 1, que é um caso mais grave, quando descobre uma coisa mais abrupta, até favorece a ter várias infecções. Então, às vezes, fica indo no pronto-socorro e realmente recebendo diagnóstico de, porque é uma infecção, algo está errado e tal, e a glicemia tem que ser medida. Se não medir a glicemia, não vai dar o diagnóstico de diabetes. E uma criança, por exemplo, com 9 meses, não vai reclamar da sede, vai ser uma criança que não vai estar desenvolvendo adequadamente, vai ser uma criança que vai estar perdendo peso. Então, são sinais que a criança não fala. Então, a gente tem que ficar atento como médico para tentar dar esse diagnóstico e fazer a glicemia. Quando é adulto, é mais fácil, você pergunta. Então, fica mais simples. Nessa parte do desenvolvimento, fica mais difícil. No caso com 9 meses, no caso com 2 anos de idade. Então, a gente tem que ficar atento para essas situações, essa possibilidade. E o diagnóstico é relativamente simples, porque é a dosagem da glicose. Então, fica a dica aí, mamãe, médico, que você está atendendo uma criança, pede o exame de glicemia. É um exame simples, não é caro. Então é isso. Obrigada, viu, doutor Wallace, pelas informações. Acho que a gente ajudou muita gente que está em casa, viu? Com certeza. Eu aprendi muito aqui. Muito obrigada.